E aí, soldado? Eita, tá enquadrado aí ou não? E aí? Muito bem, estamos no dia 12 do Sprint da Sabedoria. Para você que não sabe ainda, Sprint é um curto percurso, é um curto período de tempo, mas com muita intensidade. Eu tirei isso das provas de corrida, entende? E Sprint da Sabedoria. O que a gente está fazendo aqui? A gente está empilhando sabedoria, fazendo pressão, pegando as chaves aqui do homem mais sábio da terra, foi Salomão. Salomão, ele pediu, Deus perguntou para ele o que ele queria e ele respondeu que queria sabedoria para governar o seu povo lá. Na época ele já era rei, mas era um rei muito jovem, então ele pediu sabedoria para governar o seu povo. E Deus gostou muito daquilo e deu sabedoria, mas também deu riquezas e honra, certo? E a gente está lendo Provérbios aqui, que é o empilhamento, que é de fato as chaves da sabedoria que, que nós estamos pegando aqui. Hoje o capítulo é o capítulo 22, do capítulo 1 ao capítulo 9 é o chamado à sabedoria, e do capítulo 10 ao 31 são as chaves, são de fato o conhecimento prático para você utilizar na sua vida, para você dar um salto de sabedoria, de conhecimento na sua vida. Então vamos lá, estamos lendo o capítulo 22, versículo 1. Ó, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Melhor ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que riqueza e o ouro. Ser estimado é melhor que riqueza e ouro. Por que disso? Porque que é melhor ter um bom nome do que ter muitas riquezas, porque um bom nome vai te dar acessos que o dinheiro não vai te dar. Um bom nome, uma boa reputação vai te dar paz que o dinheiro não vai te dar. Vai te dar relacionamentos sinceros que o dinheiro não vai te dar. 2. O rico e o pobre se encontram. A todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal. Prevê. O prudente prevê o mal. E esconde-se. Esconde-se. Mas os simples passam e acabam pagando. O que é o simples? O simples é o falta de entendimento, em outras palavras, de malícia mesmo. O prudente, ele prevê a malícia do mal, o mal, e se previne. Então, aqui diz que se esconde, né? Que se esconde do mal. 4. O galardão da humildade, ou seja, a recompensa da humildade e o temor do Senhor, ou seja, o respeito do Senhor, são riquezas, honra e vida. Recompensa da humildade e respeito ao Senhor, humildade e respeito ao Senhor é riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida. Aí tem uns caras que tem os teólogos da pobreza aí que estão acabando com o povo. Falando que é coisa do, do inimigo isso aí. Mas não é. Olha aqui o que a palavra diz. O galardão, a recompensa dos humildes e que respeitam o Senhor é riquezas, honra e vida.
Riqueza faz parte da recompensa. Honra faz parte da recompensa. E vida faz parte da recompensa. Versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma, retira-se para longe dele. Ó, vou te mostrar uma parada. Chega aí. Deixa eu tirar aqui rapidão. Olha aí, se liga. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem guarda a sua alma vai para longe dele. Por quê? Porque, se liga, ó, isso aqui, essa daqui é a sua frequência. Essa daqui é a sua sintonia, certo? Essa daqui é a sintonia do perverso. Olha só, se você não quer, existe uma parada chamada equalização. O que é equalização? É manter, sintonizar as frequências. Quando você anda com o perverso e ele não faz as podas, ele não corta para ficar em sintonia com os seus princípios, seus valores, princípios de bondade, princípios de vida, de verdade, você tende a se equalizar nessa frequência. E isso é uma tragédia. Você que é bondoso, benevolente, misericordioso, você sintoniza na frequência dele. Nossas ações, já dizia MC Livinho. Puto andar com puto, puta andar com puta. Por que disso? Porque você acaba se tornando como as pessoas que você anda. Se você não instruir, se você não encorajar os seus amigos a podarem esses desvios que não combinam com o bom procedimento, que não combinam com você, com a sua essência, você será, de alguma forma, equalizado. Ou você vai desonrar pela sua associação, ou você vai acabar cometendo os mesmos desvios. Entende? O nosso organismo, as nossas ações tendem a buscar essa equalização. Por isso que dizem tanto que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. A meta é ficar o mais próximo possível dessa linha aqui, ó. Essa linha é do bom procedimento e do ânimo sereno. Ânimo sereno, a gente vai ler em Provérbios isso depois também. Quanto mais distante a gente fica dela, pior é. Por quê? Porque uma grande... Ó, se você, por exemplo, beber, você eleva a sua frequência aqui, só que aqui embaixo vai ser mais baixo ainda. Você tem um ápice de êxtase aqui, mas aqui você tem um ápice de tristeza.
Então, o ânimo sereno é você manter o mais próximo dessa linha. A vida tem altos e baixos, certo? Agora, se manter o mais próximo possível do ânimo sereno é o que vai te trazer vida. Ânimo sereno é a vida do corpo. Esse é o provérbio que a gente vai ler daqui a pouco. Muito bem, vamos voltar lá. Agora a gente está no versículo 6, capítulo 22. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Empréstimo é jugo de escravidão, tá, pessoal? Tá, soldado? Não dependa, não dependa. Depender é o último recurso. Trabalhe para não depender. O que semear a perversidade cegará males. Cegará se refere à colheita, tá? Colherá males. O que semear perversidade colherá males. E com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. O que vê com bons olhos dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, ou seja, o que busca escárnio, o que busca sangue. Isso não simplesmente com as mãos, tá? Não é forma física, mas o escarnecedor pode ser um escarnecedor que provoca contendas, que busca ferir a sua alma com palavras, entende? E se irá a contenda. Lança fora o escarnecedor e a briga será acabada. E acabará a questão e a vergonha. Versículo 11. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do ímpio ele transtorna. Os olhos do Senhor conservam conhecimento, mas as palavras do ímpio ele transtorna. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ou seja, preguiça é igual a medo. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Isso aqui pode ser de forma figurativa. Não precisa espancar a criança para corrigir ela, para discipliná-la. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, para engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque te será agradável e se aguardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios.
Ou seja, se você falar todas as palavras de sabedoria, será, cadê? Será agradável, para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje. Sobre as palavras de sabedoria, de novo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. Não, 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta do aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, ou seja, em julgamento. E aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. O que é o colérico? O colérico é o iracundo, que se ira fácil. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. De novo, a mesma coisa sobre a equalização. Para que não aprendas as suas veredas e não tomes um laço para a tua alma, é exatamente sobre aquilo que a gente estava falando, sobre equalização. Não ande com esses caras. Se você exortou, se já foi falta de... não foi falta de conselho, se ele continuou daquela maneira, corte a relação, senão você vai se tornar igual. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Impressionante falar sobre isso de novo, né? Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama debaixo de ti? Ou seja, não se comprometa, nem seja fiador do que pode te causar algum dano. Não se comprometa se isso vai te fazer algum efeito se a pessoa não pagar, se a pessoa não cumprir. Isso não é nem sobre só dinheiro, questão monetária, tá? Não se comprometa se você não vai cumprir em todas as áreas da sua vida. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. O limite ele pode não ser só... A gente pensa no limite quando está indo adiante, né? Mas se tem um limite atrás, também não remova, para que você não recue e perca potência. Viste o homem diligente na sua obra? Vou trazer para as nossas palavras aqui. Viu o homem diligente, o homem proativo, trabalhando? Perante rei será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Ou seja, o diligente é de posição de rei.
Caramba, mano, isso aqui. Viu o homem proativo na sua obra? Perante os reis será posto. Ele não permanecerá entre os de posição inferior. Então ele é colocado diante dos reis. Os que não são proativos, que não são diligentes, não terão acesso a esse cara. Não ficarão rodeando ele. Quer estar perto dos caras que dominam o jogo? Seja diligente. Demorou? Espero que alguma dessas palavras tenha servido para você. E amanhã tem mais. É nóis. Comenta aí. Comenta aí. Tamo junto.